Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 23º domingo do tempo comum, ao ouvir este Evangelho, o discurso eclesiástico de Nosso Senhor e um grande convite à correção fraterna, diante dos temas que Nosso Senhor apresenta aqui no capítulo 18 de São Mateus, sobre a hierarquia da igreja, sobre os escândalos que os fiéis às vezes provocam, sobre o perdão e sobre a correção fraterna, o evangelista recorda que a igreja tem a responsabilidade de corrigir aqueles que estão errados e que às vezes não querem se corrigir por si, dentro da comunidade. Inclusive, apresenta que em casos mais graves é preciso levar aos responsáveis, o sacerdote, o bispo ou até mesmo o papa, para fazer esse discernimento e julgamento. E ainda, se alguém não se corrige após ser chamado a atenção, pode justamente ser punido pela igreja por meio da excomunhão. Esta que é uma punição aplicada quando alguém provoca um grave escândalo na comunidade ou comete erros doutrinários. Ser excomungado, portanto, significa ser tirado da comunhão. O julgamento na igreja, naturalmente, não tem a intenção de enviar alguém para o inferno, para rogar pragas, antes, tão somente para corrigir aqueles que não se comportam de maneira digna e por isso acabam caindo fora da comunhão. Nosso Senhor concedeu à igreja este poder de ligar e desligar, simbolizados nas chaves dadas a Pedro, de modo que a igreja tem autoridade para definir o que está certo e o que está errado, claro que sempre com base nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que o próprio Senhor recorda, onde dois ou três estiverem reunidos, portanto formando comunhão, ali a comunidade está reunida e ali então pode-se fazer e tomar decisões, ratificando, pois, a presença de Deus. A unidade é uma essência da Igreja Católica e tem por base a unidade da Santíssima Trindade, que é perfeita comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso, um bom católico precisa caminhar nesta graça para ser fiel, agradar a Cristo e não romper com a igreja. E por isso, então, na igreja é preciso sempre criar esse bom ambiente de amor, que deve ser mais forte que as nossas diferenças de temperamento, de opinião, de modo de agir, fazendo valer aquilo que a palavra mesmo nos garante. Onde está o amor, a caridade, ali Deus está. A igreja precisa ser esse lugar de amor. E por isso, corrigir alguém, antes de tudo, é uma maneira de amar. É um modo de se preocupar com o outro, com a comunidade que é ferida pelo pecado, pelo mau exemplo,
E por isso, a correção pode sim salvar o irmão e preservar os escândalos na comunidade cristã. Omitir-se em relação à correção fraterna é covardia, é falta de amor, e por isso pode-se pecar pela falta de correção. E na comunidade de amor, às vezes é necessário inclusive punir. Punir não como vingança ou simplesmente desaforo, como nós falamos, mas de modo medicinal, para que a pessoa possa se arrepender, restabelecer a paz e assim salvar a vida do irmão. Vale lembrar que a igreja não é um clube de amigos, mas é uma família de irmãos em Cristo. E por isso, irmãos em Cristo que somos, devemos nos corrigir, mas não de modo destrutivo, nem por meio da murmuração, muito menos da difamação. A correção, que a igreja tanto preza e hoje o Evangelho destaca, é uma obra de misericórdia, aonde nós podemos dar e tantas vezes também receber, de modo assim com humildade, reconhecendo a mão de Deus ali presente na vida daquele que nos corrige, e por isso podemos ser muito agradecidos àqueles que, em nome de Deus, nos ajudam a encontrar o caminho da verdade. O importante é encontrar o amor. Diz Santo Agostinho, numa frase que muitas vezes é mal interpretada: ama e faze o que queres. Ora, quando de fato se ama, sim, às vezes é preciso calar por amor. Às vezes é preciso falar por amor. Às vezes é preciso corrigir por amor, perdoar por amor. E por isso é preciso que a raiz do amor esteja em nós, e assim então, se esta raiz está bem fixa em nossas almas, não pode nascer outra coisa a não ser o bem para todos. Hoje pedimos ao Senhor a graça de corrigir nossos irmãos por meio do amor fraterno. Jamais ter o desejo de vingança, de ostentação pessoal, tão somente, pois, o desejo do bem do outro. Sempre distinguir o erro da pessoa. As ações muitas vezes precisam ser condenadas, para que os outros irmãos não venham a cair e se escandalizar. Mas o pecador precisa ser amado. Por isso, sabendo que esse amor nem sempre é fácil, pedimos ao Senhor a graça de viver este mandamento. Naturalmente que para bem viver o amor e a correção fraterna, é preciso rezar, é preciso colocar-se na presença de Deus, às vezes apacentar o rebanho, pacientemente fazer a correção, de modo que, se pudermos hoje pensar, rezar e pedir ao Senhor esta graça de cada vez mais caminhar na correção fraterna por meio da entrega das almas, tão somente com o desejo de querer bem, querer a salvação, haverá um grande crescimento para toda a comunidade cristã. Peçamos a Deus que nos ensine esta difícil forma de amor, saber corrigir sem desencorajar e lutar sem ofender. Devemos então exercitar-nos na correção fraterna por meio da humildade, da simplicidade de coração e na oração apresentar nossos irmãos para que Deus possa salvar nossa comunidade. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja, para que sempre mais nos ajude na tarefa de levar adiante o reino de seu Filho Jesus. Deus te abençoe e um excelente domingo.